Será que carro com motor turbo seminovo ou até 0 km é a promessa de uma dor de cabeça no futuro? Neste vídeo eu vou te explicar quais são as diferenças desse motor e como que você pode se prevenir para não ter uma dor de cabeça na hora de comprar um carro usado ou até manter o seu carro novo que tem turbo. Falando de uma maneira bem básica, o motor turbo ele aproveita os gases do escape para girar uma turbina e empurrar o ar combustível para dentro da câmara para você ter uma queima melhor e ter mais potência mesmo no motor 1.0 3 cilindros. Nesse caso aqui, esse propulsor gera 125 cavalos. Mas, para a gente falar mais do tema e entender quais são as diferenças desse tipo de propulsor, eu vou chamar aqui o Silvio, do Senai. Silvio, obrigado por receber a gente aqui no Senai. Eu expliquei aqui bem rapidinho um conceito do que é o motor turbo. Qual é justamente essa diferença do motor aspirado para o motor turbo, as peças que tem a mais, os componentes a mais? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. A diferença, primeiro a gente tem que entender o que é um motor de combustão interna. Então, o motor de combustão interna, ele depende aí de uma pressão atmosférica, né, que vai ali ser alimentado com o ar, e você tem a alimentação de combustível e você tem o calor que é gerado pela centelha. Daí eu tenho uma reação química que vai gerar um calor e o motor vai transformar esse calor em movimento, através da expansão dos gases. Algumas particularidades do motor turbo. Essa turbina que vai aproveitar os gases do escape, como o Cerejo comentou, que vai sobrealimentar esse motor para aumentar a potência e torque. E como é que ele usa esses gases? Justamente, como esse gás sai sob pressão, ele gira, vai girar, e a outra parte do rotor vai comprimir o ar na hora de entrar. Perfeito, Sérgio. Os gases do escape serão aproveitados pela parte quente da turbina, girando aqui essa turbina da parte quente, e está ligada a um eixo, uma outra turbina na parte fria, que vai impulsionar esse ar para dentro do motor, sobrealimentando o mesmo, gerando maior potência e maior torque. Porque com o motor aspirado, como ele só tem uma atmosfera, só tem uma quantidade de ar determinada que se pode entrar na câmara para você combinar com o combustível e ter a centelha e uma determinada força dessa reação. Quando tem mais ar, você pode botar mais combustível e no mesmo espaço então você vai conseguir gerar mais força, mas você tem que empurrar o ar para dentro, aproveitando a energia cinética criada pela saída do gás de escape que vai girar esse rotor. Tem muita ciência aqui, a gente está pulando várias etapas, mas é basicamente isso. Só que gerenciar isso aqui e o calor que isso aqui provoca, a pressão a mais, gera várias diferenças. Por exemplo, esse motor aqui é um motor de injeção direta. Vamos dar uma girada nele para vocês entenderem a injeção direta. Esse motor que a gente está vendo aqui, ele está cortado, tá, pessoal? Tem gente estranhando aí, falou, nossa, dá para ver tudo isso ao olho? Não. Esse é um motor para a gente justamente aprender sobre isso. Então aqui a gente tem acesso à câmara de combustão e aqui a gente tem injeção direta. Explica para a gente, Silvio, como é que funciona a injeção direta nesse motor? Bom, particularmente a injeção direta, você tem um bico injetor diretamente na câmara de combustão, como vocês podem ver aqui nesse ponto. Ele vai injetar direto na cabeça do pistão e fazendo aqui a mistura ar e combustível diretamente dentro do cilindro, e não como os motores aspirados antigos que você injetava no coletor de admissão e havia mistura do ar combustível dentro do coletor de admissão e depois ele ia para a câmara de combustão. Também tem uma questão que interfere dentro da queima, que é a temperatura desse ar que entra e também a própria temperatura do combustível do jeito que ele entra na câmara. Se é uma injeção direta, ele entra de um jeito que você pode controlar muito mais. Não tinha tanto controle assim, tanta precisão da quanta quantidade você tinha de combustível e ar dentro da câmara. Então, por isso que motores pequenos e com essa tecnologia, eles conseguem ser mais eficientes. Então, antigamente você podia até ter um motor 1.0, você tinha até motores turbo 1.0 antigos, mas eles não conseguiam ser tão eficientes e tão confiáveis quanto esse tipo de motor que a gente tem dos anos 2000, 2010 para cá. Uma coisa que o pessoal vai perguntar, e é justamente a questão do nosso vídeo aqui, é a dor de cabeça. Fala assim, bom, beleza, você me explicou agora, Silvão, o motor turbo é uma coisa bacana, que dá potência e consumo de combustível baixo, a gente vê os carros fazendo... Mas onde que aqui tem sistemas diferentes de um carro aspirado que, se não for prestada atenção na hora de você fazer a manutenção, pode ser uma dor de cabeça para o cara que é dono do carro,
durante muitos anos ou que vai comprar o carro usado. Perfeito, Cerejo. Nós temos aqui que mensurar também, quando se fala em turbo e dor de cabeça e quebra, acontece muitas das vezes por conta da instalação de turbos em motores aspirados, que não têm as peças preparadas para suportar todo esse aumento de temperatura e carga de pressão dentro da câmara de combustão, que vai empurrar o pistão para baixo com muito mais força, danificando as peças de um motor aspirado. Então, quando você fala de um motor turbo, você tem um pistão diferenciado com tratamento termoquímico para suportar a maior temperatura que vai ser gerada na câmara de combustão. Você tem a biela, que ela é forjada e não fundida, como alguns motores aspirados, provocando aí a quebra, se caso você substituir, colocar um turbo num motor aspirado. As válvulas de admissão e escape também são diferenciadas. Elas sofrem um tratamento termoquímico para suportar esse aumento de temperatura, principalmente a válvula de escape. Tanto que tem algumas que são preenchidas, são com sódio dentro, exatamente, um outro comportamento de sódio. Em outro, porque também ela vai expandir de outra maneira, ela tem que ter. Então, é tudo, a gente olha aqui, é tudo metal, mas não é tudo metal, são metais com tratamento diferente. Até o virabrequim também tem que ter um outro tratamento, né? Perfeito, Cerejo. O virabrequim ele sofre também um tratamento termoquímico para suportar esse maior desgaste, né? E suportar essa pressão aí que vai haver em cima da cabeça do pistão, transferindo para o virabrequim. E como é um motor que, apesar de ser 1.0, se a gente falar de motores maiores, então é ainda mais grave. É um motor que gera mais calor que um motor aspirado, né? Ele tem mais. Você tem que gerenciar melhor isso. Esse aumento da temperatura na câmara de combustão é provocada por um aumento de ar, que também vai aumentar a injeção de combustível, tendo uma reação termoquímica muito mais alta, gerando uma temperatura muito mais alta, provocando aí um aquecimento maior do motor. Por isso também a necessidade de ter um bom sistema de arrefecimento, tanto do óleo quanto do líquido de arrefecimento. Sim, e a gente tem que ver também que esse óleo e o líquido de arrefecimento não é só no bloco, também tem na turbina. Vamos virar aqui para mostrar para o pessoal. Como podemos ver, nós temos duas entradas aqui, uma entrada e uma saída, de líquido de arrefecimento para fazer o arrefecimento desse aquecimento da turbina. E também temos aqui duas entradas do próprio óleo do motor, né, para fazer tanto a lubrificação do eixo da turbina quanto o arrefecimento do eixo da turbina. E Silvio, justamente, então já que a gente já conseguiu mostrar aqui que é um motor mais eficiente, porém um motor mais complexo, onde que na vida do carro podem haver falhas de manutenção que vai dar dor de cabeça para o proprietário ou futuro proprietário? Nós temos a turbina aqui que pode ter uma rotação de até 200 mil RPMs, 200 mil rotações por minuto, provocando aí um atrito no eixo e na bucha que segura o eixo. Então, para haver uma boa lubrificação e um bom arrefecimento do eixo da turbina, nós temos que usar o óleo correto para esse motor. Então, se aplicar o fluido correto que o fabricante destinou para esse motor, é uma das melhores práticas para você preservar o seu sistema de turbina. Então, às vezes, o próprio dono vai na conversa dos outros, no que eu recomendo, no que viu alguém falar, ou tira da cabeça dele que sempre usou aquele óleo, e mal sabe ele que está encurtando a vida dessa peça do turbo para depois estragar. E isso pode ter consequências não só na turbina, que é uma peça cara, mas em todo o restante do motor. Se alguém vai olhar um carro turbo para comprar, seminovo, como que ele consegue chegar e identificar, por exemplo, olha, esse motor aqui, ele rodou de maneira errada, tem alguma coisa errada com ele? Um dos problemas quando você pega um veículo com motor turbo é o veículo estar fumaçando, soltando uma fumaça branca azulada pelo escapamento. Isso é queima de óleo lubrificante. Esse óleo lubrificante pode ser derivado justamente da parte do eixo, da parte de lubrificação do eixo da turbina para a parte fria da turbina, que vai direto para o coletor de admissão, sendo admitido óleo juntamente com o combustível, com a gasolina, e aí provocando a fumaça branca azulada. E se esse carro, com o dono anterior, andou, o apelido que o pessoal fala, andou chipado, né? Que não é um chip, que se coloca, na verdade, uma reprogramação na injeção eletrônica, você pode até ter hoje reprogramações em câmbio também. E depois volta para o original.
Existe maneira hoje de você pegar um carro e saber que ele passou por isso, mesmo que tenha voltado para o original? Então, algumas montadoras até têm um sistema anti-tunning que eles conseguem, pelo scanner original de fábrica, eles conseguem identificar que esse veículo sofreu uma mudança no sistema de gerenciamento do motor, e isso é indicativo de que esse veículo andou fora das especificações do fabricante. Então fica essa dica aí, se alguém está comprando um carro com uma quilometragem baixa ou eventualmente desconfia que esse carro andou com alguma modificação, pesquise junto com a marca do carro se você pode passar um scanner e identificar se ele passou por isso para você se proteger mais. Mas agora eu queria que a gente fosse para mostrar para vocês ali na bancada outros tipos de turbo e como ele funciona, para a gente entender melhor isso e todo mundo aqui ficar esperto na hora de comprar um carro turbo, seminovo ou 0 km. Esse turbo aqui é um turbo, não é uma escala maior não, é o turbo diesel de uma máquina agrícola. Para vocês verem o tamanho aqui, o tamanho dos rotores é gigante. E quando a gente vai aqui para o lado, a gente tem um turbo de uma concepção mais antiga, né, que tem justamente, ele vai regular aqui a pressão e o vácuo vai controlar justamente a abertura da válvula aqui. E quando a gente parte para isso aqui, que é o que a gente tem mais moderno, que é geometria variável, que a gente vai ver, os carros populares 1.0 não tem isso, a gente vai ver isso em carros turbo mais caros. Como é que funciona a geometria variável dentro de um turbo? Aqui dentro nós temos um sistema de aumento e diminuição da câmara de captação dos gases do escape. Quando o módulo do motor controla eletronicamente essa cápsula, acionando esta haste, provocando um aumento ou uma diminuição da câmara de captação dos gases do escape, eu consigo aumentar ou diminuir a rotação da turbina. O gerenciamento desse sistema e os próprios componentes fazer um turbo desses é um turbo mais caro, né? Então a aplicação dele vai ser em carros mais premium e carros mais caros, né? Porque justamente ele entrega muito mais, mas ele é muito mais complexo de fazer e de manter. Exatamente, o gerenciamento dele é um pouco mais apurado, né? Você consegue em uma escala muito maior fazer o controle dessa turbina. Existiram e existem motores turbo há muito tempo, só que eles eram de concepções mais simples e mais, sei lá, mais suscetíveis a quebra, a falhar, e hoje, como tem uma parte eletrônica muito forte junto com os componentes, você consegue ser mais previsível em tudo que acontece dentro do motor e a previsão de quebra é menor, desde que você não aumente a pressão, né, eletronicamente, aí também não... Porque todos esses motores turbo, eles geralmente saem da fábrica com uma folga de durabilidade, né, justamente são feitos para durar muito tempo, mas aí o pessoal vai lá, abre mão da durabilidade pela potência no curto prazo e pode ter um problema, e você que compra um carro aí pode estar com um carro turbo bomba e mal sabe você. Agora eu vou trazer o Célio, para a gente falar um pouco de manutenção, né, desses motores, porque esse motor, se tiver que passar por manutenção, trocar a turbina, você vai ter que remontar ele, que produtos você usa e tal. Legal, obrigado pela aula, hein? Bom, galera, como deu para perceber, motor turbo é diferente, ele tem um tratamento diferente, são tecnologias diferentes e requer mais cuidado. Por isso que o Célio, aqui da Henkel, veio para mostrar para a gente alguns produtos que são aplicados nesses motores turbo, desde o pequeno um parafuso até bomba d'água, para o motor durar mais. Então, às vezes, na manutenção do seu carro turbo, se usar o mecânico, o técnico usar um produto desse, é que a diferença do motor funcionar melhor e por mais tempo e o motor que dá dor de cabeça, o turbo que dá dor de cabeça. Célio, obrigado por você vir aqui. Explica um pouco para a gente, então, quais são esses produtos e aplicações desses produtos no motor, coisa que o pessoal nem imagina, né? Que às vezes tem adesivos, selantes, dentro de um motor que o pessoal pensa que é só parafuso e metal. Bem, é muito importante no motor que ele esteja corretamente vedado, que não tenha vazamento de gases, de fluidos, de líquidos, que vá fazer com que perca a eficiência, perca a temperatura ou perca a refrigeração, né? Então, para isso é muito importante que a gente trabalhe com um bom sistema de vedação. Por exemplo, o cárter. No cárter a gente tem hoje, na maioria dos automóveis, e nesse também, a utilização de silicone, como o silicone 598 Black. É um silicone que resiste ao óleo quente, para que mantenha essa vedação ao longo de todo o tempo de vida útil do automóvel e até seu tempo de manutenção, né? Na fábrica é utilizado uma junta de cabeçote, e na manutenção você pode utilizar a aplicação de um silicone para melhorar a eficiência dessa junta de cabeçote. São produtos como 5920, Loctite 5920, que resistem até quase 400 graus Celsius de temperatura, né?
A bomba de óleo, nós queremos essa bomba de óleo bem eficiente para poder alimentar todo o motor, né? A bomba de óleo nós trabalhamos com um produto anaeróbico chamado Loctite 518, que resiste até 180 graus de temperatura, com altíssima resistência química também. Se nós formos aqui ao lado do motor, os selos, né? Então, durante a fundição desse motor, teve que para se criar as cavidades, o processo de fundição, que tenha essas cavidades que têm que ser vedadas, perfeitamente vedadas, e não pode ocorrer o vazamento de óleo ou água, né? Das galerias de óleo e água. Então, nos selos é utilizado produtos anaeróbicos também, como o Loctite 601. Toda a parte de parafusos que vão estar sujeitos à vibração, à dilatação térmica, ao próprio trabalho do motor, eles não podem afrouxar, eu tenho que manter aquela montagem conforme o ajuste que saiu da fábrica, e aquele ajuste por toda a vida útil do motor. E após a manutenção, ele também vai utilizar aqui uma trava química, né? Para o nosso mecânico, a gente indica o Loctite 243 de médio torque, e num parafuso que tem muito mais solicitação e que vai ter uma manutenção muito espaçada, a gente indica até produtos de alta resistência como o Loctite 263. Se a gente for aqui ao lado, nós temos a bomba de água, né? Que está aqui em corte, dá para ver a bomba de água. A bomba de água também muito importante para manter toda a refrigeração do motor, e também trabalhamos com o Loctite 518, um produto anaeróbico que vai fazer essa vedação com alta resistência química, porque não tem somente água, mas tem também todos os fluidos refrigerantes do motor, né? Essas são algumas das aplicações básicas, típicas, que é realizado na fábrica e que é multiplicado por mecânico de manutenção. Então, às vezes, é isso mesmo, a diferença do motor turbo que vai dar dor de cabeça é a manutenção que ele foi feita, e até depois da manutenção os produtos certos sendo utilizados pelo técnico com o treinamento certo. Então, não fique com medo de motor turbo, só se cerque disso, de todos esses cuidados, de escolher bem o carro e depois saber da vida do tempo de manutenção dele, como ele foi submetido à manutenção, e depois cuide você também da manutenção. Valeu, Célio. Obrigado. Se você se interessou pelos produtos da Henkel, tem um link aqui na descrição. Clica lá que você vai direto no site deles e já vai ser atendido para tirar todas as suas dúvidas. Esses aqui são outros vídeos do meu canal que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir. Também tem minha carinha aqui para você clicar, se inscrever, Tô na Pista. E tem o Blitz, que é o meu podcast lá com o Leandro Álvares, do canal De Carona com o Leandro, que você pode conferir tanto no YouTube quanto no Spotify. Valeu!